Olá, a paz do Senhor, bênçãos. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Mais um vídeo com amor e carinho para vocês. Já agradecendo a vocês, novos inscritos. Batemos 100 inscritos. Estamos passando dos 100 inscritos. Agora vamos compartilhar o vídeo, curtir, deixar o like, deixar comentários aqui embaixo pra gente bater a meta de 200 inscritos ainda esse mês. Amém? Que Deus abençoe grandiosamente você e sua família, sua vida. Vocês que estão aqui no meu canal me dando essa força, que estão aqui comigo me acompanhando, me ajudando a trazer vídeo para vocês, conteúdo. E Deus venha abençoar a vida de vocês grandiosamente, né? Desde já também pedindo para vocês que estão inscritos no meu canal, que estão esquecendo de deixar o like, o gostei aqui embaixo. Clica naquele botãozinho que faz o sinalzinho assim de legal, que está cinza. Quando clicar você vai ficar automaticamente azulzinho, vai dizer que eu gostei do vídeo. Compartilhe o vídeo com seus irmãos, com suas irmãs, bênção. Vamos crescer esse canal para trazer cada vez mais conteúdo, mais coisas grandes e maravilhosas para vocês aqui. Amém? Vamos orar primeiro, vamos começar, vamos entregar a Deus o nosso estudo de hoje. Vamos pedir a Ele que abra nossas mentes, os nossos corações, para que Ele venha abrir nosso coração e nossa mente, que venhamos entender e compreender a santa palavra dele. Nesse momento, eu queria que vocês curvassem suas cabeças e fechassem seus olhos para falar com o Senhor neste momento. Amém? Assim oremos. Justo e eterno Deus, justo e eterno Pai, Senhor, neste momento estou aqui, Senhor, diante da Tua presença, Pai, para passar o conhecimento que tenho aqui, Pai, para aqueles que estão me assistindo nesse momento, Senhor. Senhor, abre nossos corações, nossa mente, para que venhamos entender e compreender Tua santa palavra, Pai. Pai, te entrego cada um neste momento que estará assistindo esse vídeo, Pai. Entra na vida de cada um, entra na família. Faz o Teu querer, Pai. Abençoa cada um, Senhor. Te agradeço por mais uma oportunidade de estar aqui. Pai, me ajuda, Senhor, a passar tudo aquilo que eu aprendi contigo, Pai, para aqueles que ainda não sabem. Senhor, te agradeço desde já. Amém. Vamos começar o nosso estudo de hoje. O tema de hoje que nós vamos estudar é a história do apóstolo Paulo. Quem foi Paulo de Tarso? Quem é Paulo de Tarso? É um tema assim é uma história muito longa, mas muito linda, muito maravilhosa também. Vamos começar? Quem era Paulo de Tarso? Paulo de Tarso foi um apóstolo sem dúvida nenhuma, do personagem bíblico mais conhecido por nós evangélicos cristãos, não é verdade? Ele é considerado como se fosse o maior líder do cristianismo, do evangelho. Nesse estudo, conheceremos mais sobre a história de Paulo, o autor de 13 livros na Bíblia. Paulo, nome romano de Saulo, nasceu em Tarso, na Cilícia, que está escrito lá aqui em Atos 16, 37, Atos 21 e 39 também fala, Atos 22 ao 25 também fala, de onde Paulo de Tarso veio. Não era um lugar significativo, ao contrário, era um centro cultural grego. Tarso era uma cidade universitária que ficava próxima da costa do norte do mar Mediterrâneo. Embora tenha nascido um cidadão romano, Paulo era um judeu da dispersação, uma jerusalita circuncidado na tribo de Benjamim, e membro zeloso do partido de fariseus. Está escrito lá em Romanos capítulo 11, versículo de número 1. E também em Filipenses capítulo número 3, versículo número 5. E também em Atos 23 e 6. Vamos lá, gente, comer Bíblia. Estamos precisando muito de comer Bíblia, na verdade. A infância e adolescência de Paulo, Paulo tem sido um tema muito debatido entre os estudiosos, nós que estudamos bastante. Alguns defendem que o apóstolo Paulo
passou toda a sua infância em Társio, indo apenas durante sua adolescência para Jerusalém. Outros defendem que Paulo foi para Jerusalém ainda bem mais pequeno. Nesse caso, ele teria passado a sua infância longe de Társio. Mas, na verdade, desde seu nascimento até seu aparecimento em Jerusalém como perseguidor de cristão, conforme o relato de Atos dos Apóstolos, há poucas informações sobre a vida de Paulo, né? Embora não se sabe ao certo quantos anos Paulo saiu de Társio, sabe-se que com certeza ele foi educado em Jerusalém, sob o ensino de um renomado doutor da lei, Gamaliel, neto de Euleu. Paulo conhecia profundamente a cultura grega. Ele também falava o aramaico, era herdeiro da tradição dos fariseus, escrito observando a lei de mais avançado do judaísmo do que seu contemporâneo. Gente, que palavra difícil. Está lá em Gálatas 1:14 e Filipenses 3, e 5 ao 6. Considerando todos estes aspectos, pode-se afirmar que sua família possuía algum recurso e desfrutava de posições prominentes na sociedade. O apóstolo Paulo possuía cidadania romana. Sobre isso, ele próprio afirmava ser cidadão romano de nascimento. Está lá em Atos 22-28. Provavelmente, essa declaração indica que sua cidadania foi herdada de seu pai. Estima-se que naquele tempo, menos de 2/3 da população do Império Romano não possuía cidadania romana. Pessoas importantes bastante conseguiam comprar a cidadania. Está escrito lá no livro de Atos 22-28. Outros conseguiram tais cidadania ao prestar alguns relevantes ao governo romano. A cidadania romana conhecida alguns privilégios, dentre as quais poderiam ser citadas 3 privilégios: a garantia do julgamento perante César ser exigido nos casos de acusações. Segundo, imunidade legal dos açoites e atenções de condenações. Terceiro, não poderia ser submetida a crucificações, a pior forma de pena de morte na época. Paulo de Tarso foi um perseguidor. O livro do Atos dos Apóstolos informa que quando Estevão foi apredejado, suas vestes foram depositadas aos pés de Paulo de Tarso. Está escrito lá em Atos 7:58. Após esse episódio da morte de Estevão, Paulo de Tarso assumiu uma posição importante na perseguição dos cristãos. Paulo de Tarso, ele recebeu autoridade oficial para liderar as perseguições, além na qualidade de membro do concílio do Arcidere, ele dava o seu voto a favor da morte dos cristãos. Está escrito lá em Atos 26:10. O próprio Paulo afirma que respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Está escrito lá em Atos, capítulo 9, versículo de número 1. Além de desflagrar a perseguição em Jerusalém, ele solicitava carta sumo sacerdote para a sinagoga em Damasco. Seu objetivo era levar preso para Jerusalém qualquer que se fosse perseguidor de Cristo, tanto como homem como mulher. Atos, está escrito lá em Atos, capítulo de número 9, versículo de número 2. Paulo perseguia e assolava a igreja de Deus. Está escrito lá em Gálatas 1:13. Ele fazia isso acreditando que estava servindo a Deus e perseverando a pureza da lei. E a convenção de Paulo de Tarso. A narrativa do livro de Atos dos Apóstolos, nota de própria, quem escreveu o Atos dos Apóstolos foi Paulo, em sua epístola, sugere
uma submita convenção. Entretanto, alguns interpretam defendendo que algumas experiências ao longo da sua vida devem tê-lo preparado provavelmente para aquele momento. A experiência do marítimo de Estevão e a sua campanha de casa em casa para perseguir os cristãos pode ser exemplo disso. Está em Atos, capítulo número 8, versículo número 1 ao 3. E Atos 9, versículo número 1 e ao 2. E Atos 22, capítulo de número 22 ao 4. E assim em diante. O que se sabe realmente é que Paulo de Tarso partiu furiosamente em direção a Damasco, com o intuito de destruir a comunidade cristã daquela cidade. De repente, algo inesperável aconteceu, algo que causou uma mudança radical, não só na vida de Paulo de Tarso, mas no curso da história. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, submete o cerco em resplendor do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro para ti é o cacitrar contra os aguilhões. Ele treme e atônimo disse: Senhor, o que tu queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém a fazer. Está escrito aqui em Atos, capítulo de número 9, versículo número 3 ao 6. Ao escrever Atos dos Apóstolos, Lucas interpreta a conversão de Paulo de Tarso como um ato miraculoso, um momento em que o inimigo declara de Cristo, transforma-se o apóstolo seu. O homem que estava com Paulo ouviu a voz, mas não compreendia as palavras. Eles ficaram espantados, mas não puderam ver a pessoa de Cristo. Por outro lado, Paulo viu o Cristo ressurreto e ouviu suas palavras. Este encontro foi tão importante para que a base de sua afirmação sobre a legalidade do seu apóstolo está fundamentado nessa experiência que está lá em 1 Coríntios, capítulo número 9, versículo número 1. Considera que Paulo de Tarso não havia sido um dos 12 discípulos de Jesus. Além de ter sido perseguidor, a necessidade importante da relevação pessoal de Cristo para Paulo fica evidente. Essa experiência transformou Paulo de Tarso profundamente como possível notar. Como é possível notar na história toda de Paulo, né? O primeiro tópico que é possível notar, quando Deus responde, ele responde ao chamado do Senhor Jesus Cristo, né? O primeiro aspecto da mudança da vida do apóstolo Paulo pode-se perceber quando imediatamente ele responde à voz do Senhor: Senhor, o que queres que eu te faça? Está escrito lá em Atos 9 e 6. Essa pergunta marcou o começo do seu relacionamento com Cristo. Está escrito lá em Gálatas, capítulo número 2, versículo número 20. O perseguidor a pregador de evangelho, a mudança radical que atingiu a vida do apóstolo Paulo fica evidente na mensagem que ele começou a pregar na própria cidade de Damasco. Isso é realmente impressionante. Ele começou a pregar o evangelho no lugar em que pretendia prender os seguidores de Cristo. Está lá escrito em Atos, capítulo número 9, versículo número 1 ao 2. Mudança da vida total antes da conversão de Paulo de Tarso. Não aceitava dividir a divindade de Jesus
Ele até acreditava que, ao perseguir seus seguidores como um animal selvagem, tentava forçá-lo a blasfemar contra Jesus. Estaria fazendo a vontade de Deus. Está escrito lá em Atos dos Apóstolos 26, o 9 e o 11. Exceto dizer que ele via Jesus como um impostor. O apóstolo, sua convenção foi uma pregação. Não era outra senão anunciar que Jesus, Filho de Deus, está escrito lá em Atos 9, 20, o Paulo durou rigoroso, ameaçando e violento de outrora. Depois de converter, passou a demonstrar ternura, sensibilidade e amor. Essa característica fica bem evidente em suas obras. Próximo tópico, o início do ministério do apóstolo Paulo. Após o encontro que teve com Cristo, o apóstolo chegou em Damasco e recebeu a visita de Ananias, que o batizou. Está escrito lá em Atos 9, 17 ao 18. Também foi naquele mesma cidade que Paulo começou sua obra evangélica. Como Deus é maravilhoso, né? Não há informações nem detalhe sobre os primeiros anos do seu ministério. E o que se sabe é que o apóstolo Paulo pregou rapidamente em Damasco, depois passou um tempo na Arábia. Está escrito lá em Atos 9, 20. A Bíblia não esclarece claramente que ele fez ali, nem mesmo qual o lugar específico da Arábia em que ele ficou. Depois o apóstolo Paulo retornou a Damasco, onde sua pregação convocou a oposição tão grande que ele precisou fugir para salvar sua própria vida. Está escrito lá em Coríntios 2, 2 Coríntios, capítulo de número 11 e 32. Naquela ocasião ele fugiu para Jerusalém. Está escrito em Gálatas 1 e 18. Nesse mesmo tempo havia completado há cerca de 3 anos da sua conversão. Paulo tentou ajuntar-se aos discípulos, porém estava todo receoso com ele. Foi então a Barnabé se dispôs a apresentá-lo ao líder dos cristãos. Entretanto, seu período em Jerusalém foi muito rápido, pois novamente os judeus procuravam assassinar Paulo por não acreditar na mudança que Deus tinha feito na vida de Paulo. Por conta disso, os cristãos decidiram despedir Paulo em uma decisão confirmada pelo Senhor numa visão. Segundo o que ele próprio afirmou em Gálatas 1 e 18, ele ficou somente 15 dias com Pedro. Essa informação da harmonia com o relato de Atos dos Apóstolos 22 e 17, Paulo acabou deixando Jerusalém antes que pudesse se encontrar com os demais apóstolos e também antes de se tornar conhecido pessoalmente pela igreja da Judéia. Porém, os crentes de toda aquela região já ouviam falar as boas novas sobre Paulo e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estava em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer naquele que já os perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. Está escrito lá em Gálatas, capítulo número 1, 22 ao 23. E o silêncio, o próximo tópico, o silêncio em Tácio e o trabalho em Antioquia. Longe, depois do apóstolo Paulo foi enviado à sua cidade natal, a Tácio, ali ele passou um período de silêncio há cerca de uns 10 anos. Embora esse ano seja conhecido como sendo um período de silencioso no ministério do apóstolo Paulo, provavelmente quem ele tinha fundado algumas igrejas naquela região. Estudiosos sugerem que a igreja mencionada em Atos, capítulo 15 e 41, tenha sido fundada por Paulo durante esse período. E acerca de Barnabé, ao ouvir falar sobre as obras de Paulo, estava desesperado, solicitou a presença
do apóstolo em Antioquia na posição de um obreiro auxiliar. O objetivo era ser que Paulo ajudasse numa promissória missão evangélica entre os gentis. Após cerca de anos, ocorreu um período de grande fome. Então os crentes de Antioquia providenciaram contribuição para servir o auxílio aos cristãos da Judéia. Essa contribuição foi levada por Paulo e Silas. Havendo completado sua missão, Paulo e Silas regressaram a Antioquia. Esse período de Antioquia foi essencial no ministério do apóstolo Paulo. Foi ali que sua missão de levar o evangelho, os gentis, começou a ganhar força. Foi enquanto ele estava em Antioquia que o Espírito Santo orientou a igreja a se separar de Barnabé e Paulo para a obra a qual Deus os chamara. Só então tiveram início as viagens missionárias do apóstolo Paulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito: apartai-me Barnabé e a Saulo para a obra, e que tenho chamado. Então jejuem e orando, pondo sobre a mão, os despediram eles. Está escrito lá em Atos 13, capítulo 13, 22 ao 3. E próximo tópico, as viagens missionárias do apóstolo Paulo. O trabalho evangélico do apóstolo Paulo abrangeu um período de cerca de 10 anos. Ele aconteceu principalmente entre 4 províncias no Império Romano: Galácia, Macedônia, Acásia, Ásia. Paulo concentrava-se nas cidades-chave e nos missionários, na maioria dos missionários centros populares na sua época. Isso fazia parte do seu planejamento com os missionários. Quando alguns judeus e os gentios aceitavam a mensagem do evangelho, logo eles se convertidos se tornavam-se um núcleo de uma nova comunidade local. Dessa forma, o apóstolo Paulo alcançou até mesmo as áreas rurais. A tragédia missionária usada pelo apóstolo Paulo pode ser resumida da seguinte forma, em 6 formas. Primeira forma, ele trabalhava nos grandes centros urbanos para que dali a mensagem se propagasse nas regiões circunvizinhas. Segundo, ele pregava na sinagoga a fim de alcançar judeus e proselitos gentis. Terceiro, ele focava sua pregação na comprovação de que a nova dispensação e o cumprimento da profecia na antiga dispensação. Quarto, ele percebia as características culturais e as necessidades dos ouvintes, assim ele aplicava tais particularidades em sua mensagem evangélica. Quinto, ele mantinha contato com as comunidades cristãs estabelecidas. Esse contato se dava por meio de repetições de visita e envio da carta ao mensageiro de sua confiança. Sexto, ele estava atento às desigualdades presentes na sociedade da sua época e provia a anuidade entre ricos e pobres gentis e judeus. Além disso, ele solicitava que as igrejas nas próprias auxiliassem as mais pobres. Em Atos, capítulo 14, 21 ao 23, é possível perceber que o método de Paulo para estabelecer uma igreja local obedecia a um padrão regular. Primeiramente, era feito um trabalho dedicado ao evangelho como a pregação do evangelho. Depois havia um trabalho de identificação, onde os crentes convertidos eram fortalecidos e encorajados. Por último, presbítero era conhecido em cada igreja para que a organização eclesiástica fosse estabelecida. Vamos para a primeira viagem missionária de Paulo. A
primeira viagem missionária de Paulo está registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo número 1 e capítulo 14 ao 28. Não se sabe exatamente quanto tempo durou a primeira viagem. Sabe apenas que deve ter ocorrido por volta da década de 44 a 55. O ponto de partida foi Antioquia, um lugar que havia se tornado um tipo de centro do cristianismo entre os gentis. Basicamente, a viagem se concentrada na ilha de Chipre e na parte sudeste da província romana. Na Galácia, Barnabé foi o líder até de um determinado momento da viagem, e Paulo era o pregador principal. João Marcos serviu como auxílio dos missionários principais. Entretanto, João e Marcos os deixou, literalmente os abandonou e retornou para Jerusalém. A partir desse ponto, o apóstolo Paulo assumiu a liderança na missão. Essa foi a primeira missão missionária de apóstolo Paulo. A segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 36, o propósito dessa viagem, conforme o próprio Paulo diz, era visitar os irmãos por todas as cidades que a palavra do Senhor havia sido anunciada. No entanto, a discordarem sobre a ida de João Marcos na viagem missionária, Paulo e Barnabé decidiram se separar. Então Paulo levou consigo Silas, também chamado como Silvânio. A data provável dessa viagem ficava entre 50 a 54 décadas. Essa segunda viagem cobriu um território bem maior do que a primeira, estendendo-se até a Europa. A obra evangelística foi concluída na Macedônia e na Acásia. As cidades vizinhas foram Filipos, Tessalônica, Berânica, Atenas e Coríntio. O apóstolo Paulo permaneceu em Coríntio um longo tempo. Está escrito lá em Atos 18 e 11. Ali pregou o evangelho e exerceu suas atividades profissionais de fazer tendas. Foi nessa cidade que ele enviou a epístola de Gálatas, e provavelmente um dos depois também enviou a epístola de Tessalonicenses. Também preparou breve em Efésio e a partir proveu retornou em ocasiões. Está escrito lá em Atos 18, 20 ao 21. A terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. A terceira viagem missionária do apóstolo Paulo está registrada em Atos 18 a 23. Essa viagem ocorreu entre a década de 54 a 58. O apóstolo Paulo atravessou a região da Galácia e Frígia. Depois prosseguiu em direção à Ásia. A sua principal cidade era Efésios. Ali o apóstolo afirmou por um longo período, cumprindo promessas anteriores feitas. É provável que todos, se não pelo menos a maioria das 7 igrejas da Ásia, tenha sido fundada durante esse período. Parece que antes de Paulo descreve a primeira epístola aos Coríntios, ele fez uma segunda visita à cidade de Coríntios, regressando logo depois para Efésio. Então, mais tarde, ele escreveu 1 a Coríntios. Quando deixou Efésio, Paulo partiu para a Macedônia. Foi ali, talvez em Filipos, que ele escreveu a segunda epístola dos Coríntios. Depois, finalmente, a epístola de Paulo passou pela terceira vez em Coríntios. Antes de partir da cidade, provavelmente ele escreveu a epístola de Romanos, que está lá escrito em Romanos 15, capítulo 15, versículo número 22 ao 25. O resultado das viagens missionárias do apóstolo Paulo foi extraordinária. O evangelho se espalhou consideravelmente. Estima-se que, perto do fim do período do apóstolo, o número total dos cristãos
do mundo era em torno de 500 mil. Apenas de esse resultado ter sido fruto de um árduo trabalho que envolveu um enorme número de pessoas conhecidas como anônimos, obreiros, que mais se descartou nessa missão, certamente foi o apóstolo Paulo. Próximo tópico, o debate do apóstolo Paulo com Pedro. Em um determinado momento, devido ao crescimento do número de gentis na igreja, questões a respeito da lei e dos costumes judaicos sugeridos entre os cristãos, muitos cristãos judeus insistiam que os gentis deveriam observar a lei mosaica, e ele queria que os crentes gentis se enquadrassem nos costumes judaicos, principalmente em relação às circunstâncias. Para ele, só assim poderia haver igualdade na comunidade cristã. O apóstolo Paulo identificou esse motivo judaizante como uma ameaça à verdadeira natureza do evangelho de graça. Por isso, ele se pronunciou claramente contra uma situação. Diante dessa circunstância, o apóstolo Paulo repreendeu Pedro publicamente. Está lá em Gálatas 2:14. Pedro havia se separado de alguns crentes gentis a fim de problemas com certos cristãos judaicos. Esse também foi o plano de fundo que levou o apóstolo Paulo a escrever a epístola da advertência aos Gálatas. Nessa epístola ele repreende com ênfase o tema da salvação pela graça medita a fé. Podemos dizer que esse acontecimento foi a primeira crise teológica da igreja. Para que o problema fosse solucionado, Paulo e Barnabé foram enviados a uma conferência com os apóstolos e as ocasiões em Jerusalém. Os auxílios decidiu que, de forma geral, os gentis se convertessem não estava sobre a obrigação de observar o costume do judaísmo. O próximo tópico, a prisões e morte do apóstolo Paulo. Existe muita discussão entre as relações de inúmeras prisões do apóstolo Paulo. Sofreu essa discussão de dar principalmente pelo fato do livro dos apóstolos. Não descreve todas as histórias do apóstolo Paulo. Além disso, provavelmente o apóstolo Paulo foi preso algumas vezes por um período curto de tempo. Por exemplo, em Filipos, que está escrito lá em Atos 16:23, a falar sobre a sua própria prisão, o apóstolo Paulo descreve o seguinte: são ministro de Cristo. Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalho, muito mais em açoite, mais do que ele em prisões, muito mais em perigo de morte muitas vezes. 2 Coríntios 11:23. Considerando apenas as principais prisões do apóstolo Paulo, sabe-se que ele foi preso em Jerusalém, Atos 21. E para impedir que fosse lixado ou ele fosse transferido para Cesárea, nessa cidade de Félix, o governador romano deixou o apóstolo Paulo na prisão por 2 anos. Está escrito lá em Atos 23:26. Feito o sucesso de Félix, sinalizou que poderia entregar Paulo ao judeu para que ele fosse julgado. Como Paulo sabia que o resultado do julgamento seria totalmente desconfortável à sua pessoa, então, na qualidade de cidadão romano, apelou para César, depois de um discurso perante ao rei Agripano e Berenice. O apóstolo Paulo foi enviado sob escolta para Roma, após uma terrível tempestade no navio, a qual ele naufragou, e Paulo passou o inverno em Malta. Finalmente o apóstolo Paulo chegou em Roma na
na capital do império. Ele passou 2 anos na prisão em domicílio. Apesar disso, ele tinha totalmente liberdade para ensinar sobre o evangelho. Está escrito lá em Atos 28 e 31. Exatamente nesse ponto que termina a história descrita no livro de Atos dos Apóstolos. O restante da vida de Paulo precisa ser contado, utilizado ao registro de outras fontes. Por isso, as únicas informações adicionadas que encontramos no Novo Testamento sobre a história, a biografia do apóstolo Paulo, essa epístola aparece segundo que o apóstolo Paulo foi solto depois dessa primeira prisão em Roma, relata em Atos por volta da 69 década. Está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16 ao 17. Após ser solto, ele teria visitado a área do mar Egeu e viajado até a Espanha, a marítima em Roma. Depois, novamente, Paulo foi aprisionado em Roma. Dessa vez, ele acabou executado pelas mãos do Nero por volta de 64 e 68. Está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo número 6 ao 18. Tudo isso indica que a epístola pastoral, documentada na situação da história em Atos, do apóstolo, a epístola diz claramente, a tradição cristã conta que a morte de Paulo ocorreu junto à estrada de Ostia, fora uma cidade de Roma. Ele teria sido captado, tanto o texto mais definitivo, a biografia de Paulo, que está exatamente em: combati um bom combate, acabei a carreira guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarão a sua vinda. Glória a Deus. Está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo número 4, versículo de número 7 em diante. Linda a história de Paulo, né? Maravilhoso esse estudo. Quais são as 3 epístolas que Paulo escreveu? Alguém sabe qual foram as 13 epístolas que Paulo escreveu? Vai aprender agora. Estamos aqui para aprender um com o outro. Amém? Primeiro foi Romanos, segundo 1 Coríntios, terceiro 2 Coríntios, quarto Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filênio. Esses foram os livros que Paulo escreveu durante a sua jornada da sua vida e levando o evangelho de Cristo a toda criatura. Meus irmãos, muitos não vão gostar porque o vídeo ficou muito grande. Mas eu creio assim, a gente tem tanto tempo na vida da gente para fazer tanta coisa, a gente perde tanto tempo, porque não passar 38, 39, 1 hora, 40 minutos ouvindo a santa palavra de Deus, a história dos apóstolos que vem nos fortalecer e dar força para continuar a nossa caminhada, né? Muitas pessoas, eu não generalizo todas, não vão gostar porque o vídeo ficou desse tamanho. Mas eu creio que aqueles que são fiéis a Deus, que são firmes e gostam da palavra de Deus, que gostam de ouvir, que gostam de estudar, os estudiosos que estão aqui sempre me acompanhando, vão gostar e vão meditar na Santa Palavra. E amém? Não sou formada em nada, estou procurando conhecimento aqui, na Bíblia, simplesmente na Bíblia, em Cristo, que nos dá cada dia sabedoria. Amém? Que Deus abençoe você e sua família grandiosamente. Que essa história da vida de Paulo venha tocar você, seu conhecimento, venha lhe tocar para você sair para pregar o santo evangelho do Senhor, que é o que a história do apóstolo Paulo fala para nós. Vá pregar o evangelho de Deus a toda criatura, para quando chegar no final, combati o bom combate, agarrei a minha carreira em pé e lá receber a coroa
Amém. Vamos orar, porque eu vou agradecer a Deus pela sua vida e minha vida, para que Ele venha me dar mais sabedoria, que eu venha trazer mais novos vídeos para vocês. Curvar as nossas cabeças e assim oremos. Justo e eterno Deus, eterno Pai, te agradeço, Senhor, por mais um dia na tua presença, por a vida de cada um que vai assistir esse vídeo, Pai. Leva com que esse vídeo se expanda ao Brasil, Pai. Pai, eu te agradeço por tudo, Pai, estar aqui, pela família de cada um que está aqui inscrito. Pai, que multiplicai nossa família, Senhor, aqui no YouTube, Senhor. Que eu creio que essas palavras que eu venho trazido para aqui vai tocar vários corações, Pai. Deus sabe de tudo, Pai, te entrego tudo nas tuas mãos. E que venha o Senhor aqui novamente trazer a santa palavra a toda criatura. Esta de hoje, desde já, te agradeço em teu santo nome. Amém. Fica na paz, bênçãos, que Deus abençoe você grandiosamente, sua família, e até o próximo vídeo. Amém. Fique na paz.